This call is now being recorded. Então, pessoal, vejam só, nós estamos reunidos aqui em conversa com o articulador de ensino de Palmeiras, o professor José Carlos, e também visto que a necessidade de discutir um pouco a respeito da aplicação de fluência e da logística da aplicação de fluência. Como vocês sabem, a escola está passando essa semana e na próxima, com os 8º e 9º anos, pelas avaliações diagnóstica e formativa. Essas avaliações diagnóstica e formativa, alinhadas às avaliações internas que vocês já estão tendo, e neste caso aqui das diagnósticas, com uma precisão de números dentro de um sistema que pode ser vislumbrado imediatamente após a aplicação e inserção dos dados, vai ajudar a gente a ter um retrato situacional dos nossos estudantes em relação ao desempenho em algumas habilidades importantes para eles, tá certo? E mediante isso, o que pode acontecer é o seguinte: alinhado esses resultados das avaliações diagnóstica e formativa, nós podemos construir, né? Vamos construir, na verdade, podemos não, mas vamos construir objetos de intervenção mais eficazes, onde a gente vai poder trabalhar com todos os anos. Eu sei que você já tem um levantamento importante, necessário, que vai ajudar bastante, mas essas avaliações elas vão, de uma certa forma, reforçar esse processo e vai dar para a gente, da Secretaria de Educação, informações mais sólidas, pelo menos um retrato daquele momento, daquele dia de aplicação. E a gente sabe que, às vezes, o retrato ele nos diz muitas coisas, né? A gente sabe hoje em dia que, por exemplo, quando o pessoal posta uma foto no perfil da internet, a gente vai ver pessoalmente, às vezes não é a mesma pessoa, é bem diferente, e as fotos às vezes enganam um pouco. Mas quando nós temos um resultado de estatística amplo, onde nós conseguimos 80% da unidade escolar, 90% de participação dos alunos, a gente consegue ter, cada vez que a gente se aproxima mais do total de alunos participando de uma avaliação, mesmo que seja um retrato daquele momento, quanto mais próximo a gente vai chegando desses números de participantes, mais próximo a gente vai estar de uma realidade fatídica ali da situação de como os estudantes estão. Então, por isso que a gente preza muito para que essas avaliações aconteçam, que a gente possa alcançar o máximo de estudantes possível, para que a gente possa generalizar os resultados e, a partir daí, analisar junto com vocês, professores, coordenadores e articuladores de ensino, os caminhos de intervenção mais eficazes, né, e mais diretivos ali em relação a esses estudantes, tá bom? Dito isso, nós estamos aqui com a coordenadora Geraldina. Não sei se ela quer também expressar alguma palavra antes da gente falar especificamente da prova de fluência e leitura, que é uma avaliação dentre as que nós estamos aplicando na Secretaria da Educação, junto com a parceria com o Ministério da Educação, né, Governo Federal, né, também com o Plano Nacional de Alfabetização, com o Programa Brasil na Escola, o Tempo de Aprender, que é outro programa também de alfabetização, como também o CAED, né, que é uma plataforma, um sistema de plataformas importantes da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem dado suporte nessas ações, nessas avaliações externas. E aí, essa avaliação, a gente vai falar rapidamente sobre ela e vamos para a parte prática aqui dessas avaliações. Aí eu quero abrir um espaço aí para a Tina, se ela quiser expor alguma palavra, falar algo, a nossa coordenadora geral, e depois o coordenador José Carlos. Tina? Boa noite, pessoal. Está ouvindo? Sim. Minha internet está oscilando um pouco. Está dando para ouvir? Boa noite, pessoal. Nós passamos esses dias, né, na escola e, assim, foi algo bem rápido junto com vocês. Essa mobilização, quanto é importante esse diagnóstico através desses programas, né? Irão vir recursos, com certeza. O governo está lançando, depois da pandemia. E assim, nós
que estão abertos, quer colocar a mão na massa, está contribuindo, a gente vai, certo? Curso, ok? Se eu tiver um tempinho lá na CEMED também, os pontos essenciais da avaliação de fluência, que está composta dentro das avaliações diagnósticas José Carlos? formativas, certo? Muito obrigada. Tenho aí um momento bem proveitoso. Perdão, prima. Eu pensei que tinha parado. José Carlos? Tudo bem, pessoal? De antemão, eu quero agradecer a todos a quem compareceu aqui, né? Quem está presente conosco aqui. E assim, nós nos reunimos agora à tarde, já posso dizer, no final da tarde, e a gente sentiu a necessidade de fazer esse momento em virtude da logística de aplicação dessas avaliações em comparação ao problema que nós enfrentamos, porque nós temos uma semana sim, uma semana não, com o aluno. E se a gente não fizesse isso, não fizer essas provas ainda essa semana, a gente aliás, atrasa o processo. Isso é verdade, né? A outra questão é a seguinte: por que a necessidade do diretor estar fazendo a reunião? Porque nós da RUI ainda não temos conhecimento sobre essa prova de fluência, é um pouquinho complicado, e desde já eu peço, assim, além dos professores que têm aula amanhã, se alguém quiser contribuir, ajudar a escola, pode comparecer, a gente depois negocia em HTPC ou alguma coisa, mas a gente precisa de gente amanhã para ajudar, colaborar na aplicação dessa prova. Então, a gente vai continuar com a reunião para terminarmos logo, né? Exato, pessoal. Eu vou deixar o chat aqui. A qualquer momento vocês podem questionar, perguntar, fique à vontade, tá certo? Como o José Carlos falou, semana passada eu fiz um vídeo orientando sobre a aplicação da prova, com todo o passo a passo. Eu acredito que alguns de vocês chegaram a assistir, mas a Rui Palmeira é a primeira vez que vai participar, então havia ainda muitas dúvidas em relação a essa questão, e hoje a gente chamou o professor José Carlos para conversar e para ajudar também de alguma forma. A gente se dispôs a ajudar vocês nesse processo. Então, veja só, nós vamos falar agora da prova de fluência e leitura. Ela tem uma logística diferente, apesar, eu vou falar aqui de uma forma bem prática, que vocês vão entender. Parece que ela é difícil, mas não é, mas ela vai exigir de todos uma certa cooperação para que as coisas aconteçam de forma prática e objetiva, tá bom? E aí vocês podem, no chat, fazer os questionamentos. Eu só vou pedir, como eu vou estar com o slide, mas eu vou abrir o chat aqui no meu celular. Para qualquer pergunta, vocês podem estar colocando aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro falar um pouco do primeiro passo, que é organizar a logística em relação à aplicação da prova. Então, primeira coisa, a turma ela vai ficar na sala de aula regular, aguardando a vez de cada aluno fazer a prova individualmente. Primeiro que, assim, essa prova, diferente das outras provas, não é uma avaliação que todos vão fazer ao mesmo tempo. Eita, chega na sala, entrega a prova, não. Ela vai ser feita individualmente, aluno por aluno. E para isso, a turma vai ficar na sala, certo? Esse é o primeiro passo, aguardando os outros estudantes, né? O primeiro estudante que for fazer a prova, depois o segundo e assim sucessivamente. Foi onde a gente conversou com o José Carlos sobre a dinâmica de quem vai estar na sala, acompanhando essa turma, porque se a gente ficar só na sala sem fazer nada, o aluno vai ficar entediado, vai começar a fazer barulho, bagunça, e, consequentemente, a gente pode ali preparar ali, quem já tem uma aula de matemática, quem for professor de história, pode ficar com a turma na sala, pode estar trabalhando seu conteúdo, fazendo reforço, fazendo questões, enquanto eles estão ali para intertido, até para não ficarem nervosos, ansiosos para fazer a prova. Então, depois nós temos o monitor, o coordenador, o responsável, levará o aluno, aluno por aluno, para fazer a prova na sala de aplicação.
E, paralelo a essa sala de aula, a ideia é que cada turma tem uma sala de aplicação. Nessa sala de aplicação só vai ficar o aplicador e o aluno que vai ser levado. Então, esse aluno, por exemplo, o sexto ano A, vamos pegar o sexto ano A, ele está lá na sala dele. Mas João é o número 1 do sexto ano A. O monitor vai pegar João e vai levar para a sala onde está o aplicador. Então, o aplicador não vai ficar na sala da turma, vai ficar em uma sala separada. Eu até falei hoje com o José Carlos que amanhã vocês podem usar várias salas vocês têm umas 4 ou 5 salas do outro lado, tem a biblioteca, tem a sala da direção, já passei para o diretor também, tem a sala da coordenação, que pode ser sala de aplicação. Yasmin está aqui, pode ver se não tiver atendimento, pode ser a sala do AE também, como sala de aplicação. E aí, essas salas elas serão utilizadas para aplicação, o aplicador vai estar lá. E na sala do aplicador, né, o aluno com a prova e o aplicador com o cartão resposta seguirá todos os passos. Atenção, o espaço deve ser o mais silencioso possível. Então, nessas salas onde vão ter a aplicação da prova individual do aluno, tem que estar o máximo de silêncio possível. Então, a dinâmica é basicamente essa. Então, Jarbro entrou aqui, Jarbro, boa noite. A dinâmica é basicamente essa, tá certo? Os alunos vão ficar na sala e vai ter a sala de aplicador. Então, para cada sala, o José Carlos amanhã vai dizer onde é que vai ficar o sexto A, o sexto B, o sexto C, o sétimo A, o sétimo B, o sétimo C, e assim sucessivamente. E lá ele vai definir, eu acredito que o bom é após o intervalo. Não, pode ser assim, não vai ser após o intervalo, possivelmente vai ser após o intervalo amanhã, né, José Carlos? Porque vocês vão ter primeiro a prova de inglês, e depois da prova de inglês vai começar a fluência, que possivelmente não vai dar tempo de fazer amanhã e faz na sexta-feira. Então, certamente, ela vai ser depois do intervalo, a aplicação da prova. O bom é que quem está participando aqui da reunião seja o professor aplicador, porque vai poder tirar todas as dúvidas. Ou se alguém amanhã for ser professor aplicador, assiste essa reunião para entender. Então, dá para ser, Yasmin, na hora do intervalo, tranquila, depois do intervalo, ser a sala. E mesmo que não fosse antes, quando terminasse seus atendimentos, poderia já ir outro aplicador para lá, poderia ser até você mesmo fazendo a aplicação. A aplicação ela é bem simples, vocês vão ver, tá certo? Mas vai exigir uma atenção do professor. Então, ok, isso aí, Yasmin, obrigado. A Rui Palmeira agradece. Bom, gente, então, o que acontece é o seguinte, nesse momento da aplicação, os alunos vão estar na sala e vai ser levado aluno por aluno para a sala de aplicação. Lá na sala de aplicação, vai ter um caderno para o aluno e o professor vai ficar com o caderno do aplicador e com a folha de resposta do aluno. Então, dessa vez, não é o aluno que vai passar a resposta para a prova, é o professor que vai fazer as marcações. Vocês vão entender daqui a pouco, tá certo? As marcações na prova. Mas essa dinâmica, por enquanto, deu para entender. Os alunos vão ficar na sala, vai ter uma sala onde o aplicador vai estar, e aí vai ser, por exemplo, uma sala, um aplicador para o sexto, um aplicador para o sétimo, um aplicador, e vai ser aluno por aluno para fazer a prova, por isso que vai começar amanhã. Alguma dúvida até aqui em relação a isso? Pelo menos a logística? Tá tranquilo, gente? Vocês podem responder no chat, viu? Tá tranquilo, né? Beleza, falou que tá tranquilo. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Bom, então vamos seguir. Segundo passo, organizar o material de aplicação. O professor aplicador, ele deverá ter em mãos e na sala de aplicação os seguintes instrumentos. Primeiro, o caderno do aluno para que ele faça a leitura. Veja só, como assim? Na mesa, só precisa de uma mesinha para o professor e para o aluno, certo? Pode ser uma mesa mesmo de aluno, o professor e o aluno podem ficar ali mesmo, um de frente para o outro, e vai ter o caderno do aluno que vai estar lá na banca, certo? É importante que a escola possa providenciar álcool em gel, tá bom? Quando o aluno terminar de ler, para o próximo aluno vir também, que vai utilizar o mesmo caderno. E tem esse caderno de leitura do aluno, que é o aluno que vai fazer as leituras que estão ali no caderno dele. Esse é o primeiro material que tem que estar na sala. Então, aí a coordenação já vai se organizando em relação a isso. O caderno do aplicador, para poder dar as devidas instruções. Então, o caderno do aplicador, ele é basicamente igual ao caderno do aluno. A diferença é que o caderno do aplicador tem todas as falas que o aplicador vai dizer. Eu vou mostrar para vocês aqui, o passo a passo.
Gente, vai dizer assim, então vamos para a próxima questão. Quando eu disser pare, você vai parar. Vocês vão ver aqui que tem esse caderno. Então, são dois instrumentos importantes. O outro material que tem que ter é o guia de correção, para eventuais dúvidas. Então, o guia de correção, eu vou mandar para vocês aqui, vou mandar para José Carlos, ele pode distribuir no grupo já. O guia de correção é geral, tá certo? E tem a prova do sexto e a prova do sétimo. Né? Nós escolhemos a prova 01 para toda a instituição. E o guia de correção está dizendo passo a passo como é que se corrige, o que é que você tem que fazer. Então, é algo bem simples e bem tranquilo, tá? Um cronômetro, tem que ter um cronômetro para poder controlar o tempo de avaliação. Vocês vão ver que tem 3 questões a serem respondidas. 3 questões para serem respondidas apenas na prova, com mais 3 perguntas que o professor faz. Para cada uma dessas questões tem um tempo. Então, você vai contar a partir do momento que iniciou, que o aluno começou a ler, e quando acabar o tempo, você vai parar e vai pedir para o aluno parar e vai fazer as marcações necessárias. Tá certo? Daqui a pouco vocês vão entender. Parece muito mecânico, sim, é mecânico, mas o resultado disso é muito interessante. E o formulário de correção do professor. Porque, olha, diferente dos alunos das provas que vocês estão aplicando, que o aluno tem lá o gabarito, o cartão-resposta, quem vai transcrever as respostas é o professor. É o professor que vai ouvir o aluno ler e vai fazendo as marcações no cartão, na folha de formulário de correção. Esse formulário de correção, vocês vão ver também aqui, ele é importante por quê? Porque na hora de passar o resultado, para inserir os resultados na plataforma, se você inserir de forma correta, nós vamos ter resultado muito próximo da realidade. Então, são esses materiais que eu vou apresentar para vocês que precisam ter na sala do aplicador. Então, diante disso, os aplicadores já prestem atenção e a coordenação já preste atenção direitinho. Ah, Marcos, eu não tenho um cronômetro. Todo celular tem um cronômetro. Onde, Marcos? No alarme. Vocês pegar o alarme de vocês, lá vai ter o cronômetro. Todo celular tem, tá bom? Então, só é ativar o cronômetro. Bom, terceiro passo, durante a aplicação, fazer o quê? Haverá 3 questões de leitura para o estudante. Cada uma delas deve ter 62 segundos cronometrado. Aqui entra a seguinte situação. Marco, é muito aluno para fazer isso, mas o tempo de prova é pequeno, é curto. Para cada questão só vai ter 62 segundos. Existe apenas uma pequena exceção que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá certo? Então, o que acontece? A primeira questão são palavras. Então, vai ter um abocanhado de palavras, certo? Que vai estar disponível no caderno do aluno, para que ele possa ler, certo? Então, são em torno de 60 palavras, salvo engano, que o aluno vai precisar ler. E você vai cronometrar essa primeira atividade, eu vou mostrar no caderno, 62 segundos. O aluno começou a ler a primeira palavra, você colocou o cronômetro e começou a fazer as anotações, enquanto o aluno está lendo. Certo? A segunda questão são pseudo-palavras. O que são isso, Marco? O que são pseudo-palavras? São palavras inventadas. Palavras que ela não têm um significado real, concreto. É algo que foi inventado. Por exemplo, lubar. Acabei de inventar uma palavra que é uma pseudo-palavra. Ela é uma palavra inventada. São palavras que elas não têm uma conexão com sentido. Não tem. Então, são palavras inventadas. E essas palavras, elas ajudam muito a entender se a criança, o adolescente, o estudante, ele é fluente ou não. Porque um aluno que normalmente já tem dificuldade de ler palavras conhecidas do nosso dicionário, quando ele vai pegar uma pseudo-palavra que não tem... Lubar, não tem uma lógica. Né? Sabu, o sabulé, são palavras que não tem. Então, consequentemente, o estudante ele vai ter uma certa dificuldade, né? Nanareno, carvota, pandotra. Então, são palavras que até a gente mesmo, se for pegar para ler nesse tempo, a gente vai ter dificuldade, mas isso vai ajudar a entender as habilidades de leitura, de formação, se é um pré-leitor, se ele é um pré-leitor que está silabando ainda. Então, isso vai ser muito bacana para a gente ter uma noção de como está esse estudante. Né? Quando a gente fala de fluência, a gente fala de alguém que desliza, né, pelo texto, né, que não precisa retornar para corrigir as palavras. Né? É uma pessoa fluente em leitura, é essa pessoa que consegue deslizar pelo texto. E a terceira atividade
ela também tem 62 segundos. Então, na primeira atividade, são 62 segundos, tem 60 palavras. O aluno só conseguiu ler 15, você para nas 15 palavras, quando ele leu. Pseudo-palavra tem 60, ele leu 3, para nas 3, 60, ele não pode ler mais. O texto também tem 62 segundos, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Só que quando chega nos 62 segundos, eu não mando ele parar. Eu só circulo a última palavra que ele leu dentro dos 62 segundos. E deixo ele continuar lendo. Porque depois do texto, vai ter algumas perguntas, 3 perguntinhas. Então, eu preciso que ele leia o texto completo para que ele possa responder as perguntas depois. Aqui pode surgir vários questionamentos. Marco, mas eu tenho um aluno que não sabe ler ainda. Existe o guia de correção, existe o manual do professor, que nós vamos dizer agora, do aplicador, que vai dizer o que é que a gente vai fazer nesses casos. O aluno enganchou uma palavra, o que é que a gente vai fazer? O aluno não conseguiu ler o texto todo, o que é que a gente vai fazer? Então, tudo isso tem aqui. Por enquanto, está claro para vocês, gente, essa questão daqui? São 3 momentos, né? Que o aluno vai ler, 62 segundos para cada um. Nas palavras, 62 segundos, acabou, parou de ler. Nas pseudo-palavras, 62 segundos passou, parou de ler. No texto, eu só circulo a última palavra dentro dos 62 segundos, quando finaliza, e deixo ele ler para depois fazer as perguntas. Mas é importante eu marcar, circular essa palavra. Tranquilo? Tudo ok por enquanto? Alguma pergunta, algum questionamento? Bom, então vamos conhecer os materiais, né? Vamos conhecer os materiais para que a gente possa ter uma ideia desse material. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu acho interessante a gente fazer inicialmente, ver o material do aluno, para a gente ter uma noção. Depois de ver o material do aluno, a gente vai ver o do aplicador, tá certo? E depois do aplicador, o guia de correção, para vocês entenderem. Primeiro, eu vou fazer o inverso aqui, que eu acho mais interessante. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O que eu quero dizer é que vocês podem, a qualquer momento, fazerem perguntas, tá bom? Sem querer, eu deixei o do aplicador. Deixa eu colocar do aluno. Bom, vamos lá. Estão visualizando aí? Tudo tranquilo? Isso aí, gente, é o caderno do aluno, tá certo? É o caderno do aluno. Vem inicialmente com a placa, com a capa, o nome do estudante, mas nós não vamos preencher o caderno do aluno, certo? Nós não vamos preencher o caderno do aluno. O que nós vamos fazer aqui, certo? Esse caderno vai ficar disponível para todos os alunos daquela turma ler. Então, nós não vamos preencher ele. Não há necessidade de imprimir um caderno para cada aluno, senão nós não vamos riscar, não vamos nada disso. Certo? Bom, tá a capa aqui do caderno, esse caderno vai ficar lá com o aluno, e tá aqui a primeira questão. Quando o professor aplicador, ele chegar aqui, tá certo? Vai explicar para o aluno. Primeira coisa que o aplicador, vocês vão seguir as instruções que tem lá. Então, as orientações, você vai chegar para ele, né? No início, quando ele chegar na sala, você é o professor aplicador. Então, você vai ler lá para ele, vou pedir para que você leia várias palavras até o momento que eu disser para você parar. Mas antes, vamos ver como você vai fazer para ler, certo? Você vai fazer essa pergunta. Essas 3 primeiras palavras que estão em cima aí, elas são exemplos, tá certo? Elas são exemplos. Essas 3 primeiras palavras que nós temos aí, elas são exemplos. Então, é tatu, mar e vaca. E aqui já tem uma setinha dizendo que ele vai começar a ler da esquerda para a direita. Então, você vai apontar aqui para o aluno, a prova vai estar lá, visivelmente para ele, você vai ler daqui para aqui, só vai pedir para ele ler essas 3 palavras. Então, ele vai ler tatu, mar e vaca. Ele leu. Só que você pode ter aqui um aluno, por exemplo, que ele vai ler tá, aí passou 3 segundos, 4 segundos, ele não leu, você vai pegar e dizer, olha, tatu. Vai ler para ele e vai pedir para ele ler a próxima. Aí ele vai ler a próxima, mar, conseguiu ler. Aí você pede para ele já ir para a próxima. Ele tem que terminar uma e ir para a outra, né? Ele tem que ler todas as palavras.
Você já tem que explicar para ele que ele vai ter que ler sequencialmente, não vai esperar você mandar, tá bom? Aí chegou aqui, ele vai... Aí ele não conseguiu. Você passou um tempinho, ele não conseguiu, 3 segundos, não conseguiu, você lê para ele. Tudo bem. Fez o exemplo, aí você vai aqui para seguir. Agora, aqui, quando começar o texto, você vai cronometrar. Então, vamos agora fazer a leitura das palavras. Você explicou que ele vai ter que ler da esquerda para a direita, direitinho. Só que aí, aqui, se ele não conseguir dizer a palavra, passou 3 segundos, você vai pedir para ele passar para a próxima. Você não vai ler. Tá certo? Só que assim, ao mesmo tempo que o aluno está com esse caderno de leitura, você está com uma folha de resposta. E eu vou mostrar para vocês a folha de resposta já automaticamente para vocês verem. Então, o aluno, você cronometrou os 62 segundos. O aluno começou a ler, certo? A Rosana e o pessoal da escola está cadastrando aí está fazendo as impressões, e ele começou a ler, e você está com o seu material da folha de correção, que eu vou mostrar aqui para você agora. Perdão. O formulário de correção do professor, do 6º ano. Tem que sempre olhar com calma, viu, gente? Ó, tá aqui, ó, 6º ano. Tá bom? E outra coisa importante, ó, o caderno 01. Aqui, ó. 6º ano, 06 é 6º ano, e o caderno é o 01. Tem que olhar direitinho, porque existe caderno diferente, então todos são 01. Quando o aluno chega na sala, a primeira coisa que você vai fazer, preencher o nome dele, complete a data de nascimento. Por isso que a escola já tem que mandar a lista com a data de nascimento desses alunos, tá certo? O nome da turma e a data da aplicação. Ele chegou, você já faz esse preenchimento. Ok? Então, você fez toda a explicação para ele, tá certo? Fez toda a explicação para ele, ele vai começar a ler naquele caderno lá que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele está lendo naquele caderno, e aqui, ó, existe aqui a situação, ó, nada. Ele vai lendo e você vai marcando um X para cada palavra uma situação de leitura. Por exemplo, nada. Se ele leu, tudo bem, ele leu, mas ele leu certo? Ele soletrou? Ele silabou? Ou ele inventou uma palavra que não tem nada a ver com aquilo, ou ele não leu. Então, ele não leu, já marca o X. Ele leu, certo. Ele soletrou, ele silabou. Por exemplo, ele pode dizer N-A-D-A. O que foi que ele fez aqui? Ele soletrou. Agora ele fez N-A-D-A, dá. Aí você não vai dizer para ele, sim, agora deu o quê? Não. Tem que esperar ele tentar dizer, porque senão, se ele só fez isso, ele só silabou. Ele silabou. Mas ele fez assim, N-A-N-A-D-A. Nada. Ele leu certo? Leu. Ele silabou primeiro, mas depois ele juntou as sílabas e conseguiu fazer a leitura da palavra. Certo? Aí você conseguiu. Mas, ó, esse aluno, o que vai acontecer? Mas, Marcos, ele leu certo, mas ele leu 4, 5 palavras, o resto ele não conseguiu ler. Então, dentro da escala que o sistema vai avaliar ele dentro de um processo de leitura que não é fluente. Por quê? Porque um leitor fluente, ele vai deslizar pelo texto, ele vai ser aquele que vai conseguir ler o máximo de palavras de forma correta. Então, quando chegar aqui, que vocês fizerem essa marcação, então, por isso tem que estar atento, aí vai dar certo. Aí, assim, Marcos, e o que significa essa parte aí, por exemplo, ele leu corretamente, ele não leu corretamente? Para não se estender, eu vou mandar para José Carlos uma tabela com os conceitos, ele posta no grupo, tá certo? Com cada um desses conceitos, o que significa leu corretamente, ele não leu corretamente, e aí vocês vão ter uma ideia de como vai acontecer. Gente, da mesma forma, do mesmo jeito, ó, aqui do mesmo jeito vai ser a pseudo-palavra. Tá vendo? Do mesmo jeito vai ser, ó, bobo, lavasa, rivo, bifaço. Aí, o que é que tem que sempre importante? Quando diz que o aluno leu, certo? Eu vou considerar, se ele entender, se ele conseguiu clássico, por exemplo. Se ele leu clássico, ele leu certo? Não, ele não leu certo. Então, ele vai cair em outro tipo de erro, né? Não respeitou
a sílaba tônica, por exemplo. Se ele não respeitou a sílaba tônica, eu não posso considerar que ele leu certo. Porque se eu disser que ele leu certo o sistema pode considerar ele como fluente, porque você colocou que ele leu certo todas as palavras, mas ele não conseguiu respeitar a sílaba tônica, por exemplo. Então tem que ter só esse cuidado, tá bom? E do mesmo jeito, como eu estava dizendo aqui, do mesmo jeito, da mesma forma, são as pseudopalavras, certo? As pseudopalavras acontecem do mesmo jeito, tá bom? Só que nas pseudopalavras só tem três situações. Ou ele não leu, ou ele leu certo, ou ele leu errado. Certo? Por exemplo, essa segunda palavra que nós temos aí, a palavra 22. Né? Alguém gostaria de ler aí, só para a gente testar algumas palavras? Se não, eu leio, viu? Pode ser quem. Galcorco. Vamos seguir umas 10 palavras aí para ver. Começa da 21 mesmo. Giz, galcorco, flajor, hiperibe, cerco, grige, descormo, bu, esdorso, truna, raça, Pronto. japolesa. Valeu, Elton. Obrigado. Mas viu aí, gente, a ideia? Você viu que para Elton foi muito mais tranquilo, porque ele é leitor fluente, então foi muito tranquilo para ele. Mas imagina um aluno, ele vai ter muita dificuldade. Então, para Elton, eu colocaria tudo como certo, certo, certo. Certo? Então, a gente vai ter que ter esse cuidado nas pseudopalavras. Antes da gente ir para o texto, que é a terceira leitura, eu gostaria que vocês colocassem se tem alguma dúvida, algum questionamento, se está claro, se precisa de mais alguma informação. Tá tranquilo, gente? Pode colocar aí no chat, porque aí eu vou. Pronto, então a gente pode seguir, né? Deixa eu abrir um arquivo aqui só para mostrar a vocês. Bom, no próprio material do aplicador, tá certo? No próprio material do aplicador, você vai ter todas as palavras nos quadros também, além da folha de correção, tranquilamente para vocês utilizarem. Então, é algo que é bem tranquilo, tá? Vocês podem estar utilizando aí de forma bem tranquila. Eu quero só mostrar aqui agora para vocês o texto. Eu vou mostrar primeiro como eu estou fazendo o texto para o aluno, né? Como se fosse o aluno ali. Deixa eu só, acabei colocando sem querer. Bom, primeira questão foi 62 segundos, a segunda foram 62 segundos. Eu vou mostrar daqui a pouco o texto, como é que você vai estar fazendo, tá bom? Aquela lá é só marcar o X. O aluno vai lendo e a gente vai marcando o X ali. Está certo? Leu certo? Silabou, errado, soletrou, não leu. No texto está aqui, ó. Quem foi rei nunca perde a majestade. Então, veja que aqui nós temos um texto que o aluno vai ler, ele vai ter 62 segundos também para ler. Qual é a orientação em relação ao texto? Qual é a orientação em relação ao texto? Vocês vão receber no material do aplicador, para o aluno vai ser dessa forma, para vocês vai ser uma tabela, cada texto em uma linha, cada verso aí em uma linha, cada período, ou até nem um período está completo, mas tem uma linha com determinada quantidade de palavras. E todas essas palavras, elas estão enumeradas. Cada palavra, existe uma contagem do total de palavras. Quando o aluno for lendo,
Ele vai lendo aqui, por exemplo, quem foi rei nunca perde a majestade. Se ele lesse assim, ó, quem foi rei? Aí ele leu certo, quem foi, mas quando chegou em rei, ele leu errado. O que é que eu vou fazer? Risco a palavra rei. Vou riscar todas as palavras que ele leu errado. E aí eu vou precisar saber o que é esse conceito de errado. Mas todas as palavras que ele leu de forma errada, eu vou riscar, tá certo? E aí, vou mostrar para vocês aqui no caderno do aplicador como é que aparece esses textos para o aplicador, tá certo? Ele aparece 2 vezes no caderno do aplicador. Ele aparece como se fosse para o aluno, que é para você estar fazendo as instruções, e ele aparece lá na página de correção, certo? E ela aparece lá na página de correção, deixa eu só abrir aqui. Ó, o texto, ele está assim, porque você vai precisar desse texto enumerado, mas você não vai corrigir por aqui. Ele vai estar aqui, ó. Quem foi rei? Quem? 1 foi, 2, rei, 3, nunca, 4, perde 5, 6, majestade, tá vendo? Então aqui ele tem 181 palavras, 184 palavras, certo? Mas onde você vai corrigir? Aqui você vai usar para dar as instruções ao aluno. Onde é que você vai corrigir o texto? Você vai corrigir o texto aqui, ó. Aí aqui está dizendo, ó, risque no texto a seguir cada palavra que o estudante leu de modo errado. Então, quem foi Roy? Risquei Roy. Nunca perde a majestude. Risquei majestude. Aqui eu já coloco quantas palavras ele leu errado. Marcos, eu vou colocar agora? Não. Sabe por quê? Porque se eu for colocar agora, enquanto ele está lendo, eu posso perder alguma palavra que ele leu errado. Então, minha preocupação agora é só acompanhar a leitura com ele e riscando a palavra que ele vai lendo errado. Quando ele terminar, que eu fazer as perguntas para ele, que ele estiver indo para a sala, que o outro estiver vindo, é o tempo que eu vou contar e vou colocar ali. Não deu tempo, eu guardo a prova dele, depois eu passo quando terminar as aplicações. Tá bom? E depois vai ter as perguntinhas básicas. Ó. Qual é o número de linha da última palavra lida pelo estudante no tempo de 1 minuto? Lembra que eu disse que quando tiver 1 minuto, 62 segundos, na verdade, você vai só circular a última palavra que ele leu nesse tempo. Vamos dizer que quando ele deu 62 segundos, ele leu sequer. Então, circulei sequer, mas deixei ele lendo. Circulei porque, ó, riscado é errado, circulado foi a última palavra. Só vai ter uma, circulado. E aqui eu vou dizer qual é o número da linha 10. Vai ser na 10. Qual a posição da última palavra lida pelo estudante? Não foi sequer. Aí eu vou olhar a posição aqui, ó. No texto. Vou olhar aqui o texto. Onde é que está sequer? Ó, 100ª palavra. 100º lugar foi a posição. Aí eu coloco lá 100º. Certo? E depois vai ter 3 perguntas que eu vou mostrar a você, que só tem no seu caderno de aplicador que você vai fazer para o aluno. Ele vai dar uma resposta, não tem alternativa para ele, ele vai dar uma resposta, e na resposta que mais se encaixar, você vai marcar aqui, certo? E lá vai ter, por exemplo, antes disso, gente, o estudante obedeceu às pausas de sentido, você vai colocar sim ou não, isso é importante, tá? E por último, as 3 perguntas, ok? Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Só para vocês entenderem. Gente, antes da gente ir para o geral do caderno do aplicador, vocês entenderam a ideia do texto? Deu para entender aí a ideia do texto? Tranquilo, gente? Eu só preciso que vocês me respondam aí para eu achar que está tudo bem. Pronto, então vamos aqui para o caderno do aplicador que vocês estão aí. Bom, aqui eu vou dizer como seria a aplicação, né? O professor está aqui com o seu caderno. Então, aqui, ó, aplicador, siga as instruções escritas e leia para o estudante somente as informações que apresentam o desenho do megafone. Então, ó, você vai usar essa prova, só vai ler para ele onde tem um megafone.
Orientações para aplicação. Aí aqui, ó, você não vai ler para ele. Iniciando a aplicação, diga para o estudante. Não. Você vai ler aqui, ó. Olha só, vou pedir para que você leia as palavras até o momento que eu disser para você parar. Mas antes, vamos ver como você vai fazer para ler, ok? Certo? Você pode até dar uma explicaçãozinha sobre isso, mas nada muito além disso. E aí são aquelas 3 palavras que tem lá, tá certo? Feito isso, direcione o estudante para a leitura dos 3 exemplos de palavras nesse momento e mostre no caderno do estudante as palavras exemplo e a direção em que deve ser realizada a leitura, da esquerda para a direita, de acordo com o sentido da seta. Já falei isso para vocês. Peça para o estudante ler as palavras. Então, leia essas 3 palavras. Aí aquilo que eu já falei para vocês. Se ele não passar mais de 3 segundos, no máximo, né, que são 3 segundos, ele não conseguir ler, você vai fazer a leitura e vai pedir para ele ler a próxima, e assim sucessivamente, tá? Quando ele terminar, depois que o estudante terminar a leitura das palavras, você vai preparar para começar o teste, né? Então, muito bem, agora você vai ler outras palavras que estão no quadro e parar quando eu disser pare. Procure ler da melhor maneira que você conseguir. E não se preocupe se não der para ler todas as palavras, ok? Vamos começar. Então, direcione o estudante para a página do caderno do estudante no qual se encontra o quadro de palavras. Só que é importante a gente ver, né, aquele quadro de palavras que vai ser lido pelo estudante, né, naquela leitura que ele vai fazer ali. Então, tem que já direcionar as palavras, depois as pseudo-palavras e depois o texto. Tá certo? Então, você deve fazer o quê? Indicar a primeira palavra a ser lida por ele no quadro, acionar o cronômetro assim que ele começar a fazer a leitura da primeira palavra, da sequência, aguardar até no máximo 3 segundos para que o estudante leia a palavra. Caso ele não consiga ler a palavra, você vai indicar a próxima para que ele possa prosseguir na leitura das palavras, certo? E vai pedir para que ele pare quando o cronômetro encerrar no minuto, dos 62 segundos naquele minuto, tá certo? Então, em hipótese nenhuma, você vai ajudar na leitura das palavras da sequência da avaliação. Não pode, né? Então, o quadro de palavras desse caderno é esse daqui já, ó. É esse caderno, o quadro de palavras, que você vai fazer a leitura. Quando ele terminou muito bem, agora você vai ler o quadro de palavras que foram inventadas e vai parar quando eu disser pare, né? Como antes, procure ler da melhor maneira. Então, se está aqui as instruções, tá? Não vou ler porque vocês vão conseguir ler na hora, é bem tranquilo. E a mesma informação tá aqui que eu coloquei antes. Indicar a primeira palavra, na ordem que vai ser, acionar o cronômetro, aguardar até 3 segundos. Se ele não conseguir ler, passar para a próxima palavra, pedir para que ele pare quando for o cronômetro acabar. Em hipótese alguma, você poderá ajudar na leitura mais uma vez, né? Então, tá aí o quadro das pseudo-palavras para ele fazer a leitura. E quando terminar, muito bem, agora eu vou pedir para que você leia um texto. Você vai ler e, ao final, responder algumas perguntas sobre a história que você leu. Como antes, procure ler da melhor maneira que você conseguir. Vamos começar? Então, você vai mostrar no caderno do estudante o texto, a direção que ele vai fazer a leitura, vai acionar o cronômetro, aguardar 3 segundos de novo. Se o estudante não conseguir ler a palavra, você vai pedir para que ele indique para que ele vá para a próxima palavra e tente ler. Assim vai fazer com todas as palavras. Um estudante que não sabe ler, mas você vai fazer com todas as palavras até que chegar na última palavra ou acabar o tempo, tá certo? Nesse caso, o aluno que não sabe ler. Mas tenta até a última palavra. E não interromper a leitura quando o cronômetro terminar, certo? Como eu já disse, ele vai precisar ler até o final. Em hipótese alguma, não pode ajudar na leitura. Então, aqui está o texto que ele vai ler, as informações que eu coloquei, e aqui está a pergunta que vocês vão fazer, né? Você vai pedir para você quem vai marcar A, B ou C para o aluno. Mas você vai fazer a pergunta para ele. De acordo com esse texto, o que a rainha prometeu depois de ser descarregada do caminhão? Você não vai ler para eles a resposta. Você vai esperar ele responder, pensar, não vai poder retornar ao texto, vai pedir a ele para tentar responder, ele vai, se ele não respondeu, você vai marcar a letra E, não respondeu. Aí ele disse, o estudante respondeu que a rainha prometeu que nunca mais faria bagunça e que seria a pessoa mais organizada do mundo. Mas ele disse, a rainha disse que não ia fazer mais bagunça, ia tentar se organizar, você já sabe que é a letra A. Ou a rainha disse que não ia mais fazer bagunça, né? Prometeu que nunca mais iria fazer bagunça, a letra B.
Né? O estudante respondeu que a rainha prometeu que seria mais organizada. Letra C, tá vendo? Ó? E o estudante respondeu a uma informação que não está no texto. Ela disse que a rainha disse que ia jogar bola. Então, letra D. E se ele não respondeu nada, não falou nada, não sei, então ele não respondeu. E assim segue para as outras duas perguntas, para os outros dois questionamentos. Certo, gente? Tranquilo até aí? Tranquilo, gente? Bom, aí eu gostaria de ouvir vocês aí, dúvidas, perguntas que vocês gostariam de estar fazendo. Fique à vontade aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento, tirar alguma dúvida? Marcos? Sim? Yasmine. Ô, Marcos, eu só fiquei em dúvida nessas últimas 3 perguntinhas que a gente tem que fazer. Essa que você acabou de citar. Ela é cronometrada também, os 62 segundos para ele responder? Não. As perguntas não são cronometradas. Você vai fazer a pergunta, mas você vai esperar um tempo. Se você esperou ali 15 segundos, o aluno não conseguiu esboçar nenhuma reação, não conseguiu responder, você pode até perguntar, você sabe o que a rainha falou? Para tentar que ele diga que sabe ou não. Mas aí não tem um tempo. Agora, existe algo plausível, né? O aluno está com 15 segundos, não conseguiu esboçar nada, nem dizer nada. Ou ele está tentando dizer alguma coisa. Então, se ele não conseguiu dizer nada, a gente passa para a próxima pergunta. Até para não tornar aquele momento algo ruim para ele, né? E assim, sempre, tá bom, não tem problema. Vamos para a próxima pergunta. Porque assim, para a gente, não, se ele não... Não é assim. Nosso objetivo não é constranger o estudante. Nosso objetivo é tentar com que ele responda ou até que ele não responda. Porque a gente não quer o objetivo dessa avaliação agora, dessa primeira, são 4 avaliações que vão ter durante esse ano, a próxima já é em maio. O objetivo não é que ele traga tudo respondido, o objetivo é que a gente perceba quais são as principais deficiências dentro de um sistema que possa medir isso, e aliado com o que você já tem em sala de aula. Então, não tem um tempo estimado, viu? Entendido. Vamos lá, gente. Mais perguntas, questionamentos? Perdão, gente, eu estava sem... Marcos, o microfone estava desligado. Perdão. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta a ser feita? Nenhuma pergunta? Bom, então, já que não há nenhuma dúvida, eu acho que a gente consegue encerrar por aqui, né? José Carlos. Bom, então, gente, no mais, eu quero agradecer a vocês, tá certo? Existe uma questão para a inserção dos resultados das avaliações, depois eu já passei para a direção. A gente só conseguiu cadastrar um professor, então só tem um professor acesso a todas as turmas. A gente vai conversar depois com esse professor para que a gente libere o acesso para que todo mundo possa fazer a inserção dos resultados, não só de fluência e leitura, mas de todas as outras avaliações, que pode usar um aplicativo.
Além disso, eu vou mandar um vídeo para que José Carlos, eu já mandei semana passada, mas vou pedir para ele que, para quem não assistiu, assista também, que lá eu explico mais um pouco sobre todas as avaliações, eu mostro como é a inserção das notas no sistema, dos resultados no sistema, e mais na frente a gente vai ver como a gente pode olhar esses números, esses resultados, fazer uma análise sobre ele, um estudo sobre ele, para que a gente possa melhorar as nossas práticas de intervenção, tá bom? No mais, é agradecer a todo mundo, agradecer o pessoal, o Jário que está por aqui, se quiser dar uma palavrinha. Boa noite, boa noite. Todo mundo está me ouvindo aí? O áudio está ok? Sim. Tá ok. Pessoal, eu estava só acompanhando aqui, ouvindo o Marcos passar para vocês. Demais é só agradecer aí a todos os professores que participaram, né, desse treinamento, para a gente melhorar aqui. Melhorar, de certa forma, assim, entender mais ou menos como é que nós estamos recebendo os alunos. Então, é uma avaliação importantíssima para a gente ter um quadro da situação que nós encontramos no nosso aluno depois desses anos aí de pandemia, tá? Mas espero que amanhã corra tudo bem e dê tudo certo. É uma logística um pouco diferente, mas eu acho que dá para a gente realizar essa ação amanhã com tranquilidade, tá? Então a gente já vai preparar tudo e amanhã espera todos vocês e agradecer a todos que disponibilizaram assim a participar e colaborar com a gente, viu? Obrigado aí, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. Então é isso, José Carlos, vamos encerrar, né? Boa noite a todos. A gente agradece aos que compareceram, agradece também a quem quiser colaborar amanhã, porque nós sabemos que nós vamos precisar mais do que os professores das aulas amanhã. Então, se alguém quiser colaborar, a gente fica grato. Depois a gente negocia lá nos HTPCs da vida, né? Mas, de antemão, eu agradeço, espero que todos tenham entendido. E, assim, o que for repassado para mim, o professor Marco vai repassar, eu repassarei a vocês para que dê tudo certo. Boa noite a todos e obrigado. Então é isso, pessoal. Valeu pela participação de todos. Eu só vou, assim, insistir mais uma questão. Só pedir a vocês que não têm aula amanhã, dê o nome aí a José Carlos para que ele possa passar junto com o Jabra, organizar a logística. E quem não vai ter aula amanhã, mas que tem disponibilidade de estar amanhã na escola para ajudar nesse processo, eu acho que a escola vai precisar amanhã e possivelmente sexta-feira também. Eu acredito que a escola vai ficar bastante grata para vocês. Então, a todos uma boa noite, que Deus abençoe vocês e até mais, tá? A gravação eu vou disponibilizar daqui a pouco para a escola, para quem não participou poder assistir.